Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado, editora Recanto. Fique agora com o capítulo 6, Uma aula de puericultura. A equipe do Reencarne abrigou-se em um centro espírita. Naquela casa, participamos de vários trabalhos. Poucos compreendem o funcionamento espiritual de uma casa espírita, a qual podemos chamar de Hospital de Deus, tal a sua função. A cada instante, é trazido para o centro um espírito recém-desencarnado em perturbação ou aqueles que muitas vezes relutam em sair do plano físico. O mais comum, o que mais se vê, são os recém-desencarnados, principalmente por acidentes. Os frequentadores das casas espíritas muitas vezes nem imaginam o quanto são úteis ao plano espiritual, até mesmo nas reuniões públicas. Existem nessas reuniões espíritos capacitados que fazem a colheita dos fluidos necessários ao socorro dos doentes. A parte espiritual não para. O movimento é tão intenso que chega a assustar. Tantas são hoje em dia as mortes violentas. Por que, mesmo desencarnando em outro país, muitos são socorridos no Brasil? Indaguei a doutora Kelly. Lembre-se, Sérgio, de que o Brasil foi escolhido para ser a pátria do Evangelho, e nela está a ponte que liga os dois planos. Por isso, as casas espíritas precisam conscientizar-se desse trabalho. Uma mesa mediúnica presta auxílio tanto aos médiuns quanto às equipes de socorro, não sendo necessário ao espírito que se apresenta narrar o seu sofrimento. Ele simplesmente recebe do medianeiro as energias que lhe faltam. Esses grupos são mínimos, mas de grande valia. Neles são realizadas muitas cirurgias perispirituais, verdadeiras cirurgias plásticas, com o auxílio de modestos médiuns que, conscientes do trabalho, emprestam o seu corpo para outrem que se viu de repente longe do corpo físico. Naquela casa, assistimos às atividades de um grupo de cura perispiritual. Constatamos com alegria que o dirigente encarnado, com seus fluidos puros, caráter reto, possuidor de elevada moral, ajudava cada médium no momento que dele se aproximava. Na sala, silêncio completo. Quando o dirigente passava por trás do médium, ele o ligava com o desencarnado, que projetava o pensamento no cérebro do médium. Nesta fusão, os dois se tornavam um, beneficiando o doente. As rodas energéticas do médium davam ao paciente o calor que ele sentia faltar. Mesmo sem se manifestar, o desencarnado beneficiava-se com os fluidos do médium. Nesse tipo de trabalho de socorro, o médium está muito mais ligado ao espírito manifestante do que lhe emprestando as cordas vocais. Naquele recinto, presentes 25 médiuns, uns 60 doentes desencarnados foram socorridos sem um ruído sequer. Os trabalhadores anônimos tinham consciência do valor da mediunidade com Jesus. Eles estavam praticando a mediunidade humilde, mas gloriosa. O silêncio era sua prece, demonstrando-nos que Deus não habita no tumulto. Um dia, em todos os centros, encontraremos grupos como este, de auxílio àqueles que estão partindo, às vezes de maneira violenta, comentei com Ápila. Luiz Sérgio, você gosta de escrever sobre mediunidade, não é mesmo? Indagou Amintas. Sim, procuro elucidar aqueles que muitas vezes se encontram perdidos, achando que não são médiuns e que não servem para coisa alguma. Procuro dizer a todos os que chegam a uma casa espírita: a mediunidade é linda, mas o mais belo dom é o dom de servir, e todos nós podemos fazer algo pelo nosso próximo. Feliz hoje em dia daquele que tem fé. Quem procura uma casa espírita está buscando espiritualizar-se e queira Deus seja bem orientado. Temo, irmão, pelas pessoas que sentem uma vontade louca de incorporar espíritos. Elas podem jogar a rede da mediunidade e pescar tristeza e ridículo em vez de peixes. Certas pessoas, abusando da boa-fé dos que as consultam, não têm hesitado em profanar nomes respeitados
e tornarem suspeitas uma ciência e uma doutrina que vieram para salvar e regenerar o homem. Mediunidades desequilibradas têm afastado muitas pessoas do estudo sério do Espiritismo. Por isso, todos nós que assumimos uma obrigação com os livros espíritas, recebemos a incumbência de falar aos espíritas. Cuidado! Não brinquem com as dores alheias, querendo passar-se, a troco de pequenas gentilezas, por quem precisa ser respeitado. Os desencarnados. Amintas ainda me falou. Tem razão. Existem muitos médiuns bons, ou melhor, ótimos. Mas o perigo é que a mediunidade não é doutrina. Todos são médiuns, uns com maior poder energético que outros, e em vez de amar e se instruir, a maioria deseja apenas ser medianeira. Tenho pelos verdadeiros médiuns imenso respeito. São os novos apóstolos de Jesus, que terão ainda por muito tempo de sofrer pela verdade. Serão difamados, acusados, e mesmo assim terão de trabalhar no silêncio do seu santuário mediúnico. Terão uma vida de renúncia, o corpo exausto, mas a consciência firme na luta pela verdade. Bela tarefa, ainda que frequentes vezes dolorosa. O médium com Jesus recebe muito pouco no plano físico. Em compensação, tem de cumprir imperiosos deveres, sem esquecer que suas faculdades não lhe são outorgadas para uso próprio. Para bem desempenhar seus compromissos, deve um médium aceitar as provas, saber perdoar as ofensas, que não são poucas, e esquecer as injúrias. Sua trajetória não será talvez das mais fáceis, mas, à medida que crescer em humildade, a glória do dever cumprido atapetará o seu caminho com as flores do amor e da paz. Feliz daquele que, ao chegar do outro lado, pode olhar de frente os seus mentores e dizer: eu venci o mundo, e o mundo não venceu a minha fé em Deus. A história do Espiritismo está repleta de grandes médiuns e não é mais digno nós os respeitarmos do que desejar igualar-nos a eles? Se somos bons médiuns, só o tempo irá nos responder. Até lá, seguremos bem forte o Evangelho e os livros doutrinários e peçamos a Deus forças para nos tornarmos defensores das verdades divinas, lutando por uma mediunidade repleta da glória de uma consciência em paz. Amintas foi interrompido pelo chamado da doutora Isis, a querida pediatra. Uma criança ia ser atendida por ela. O mal, infecção intestinal. Irmã, por que a criança está no centro para tomar passe? É natural, Sérgio. Os pais são espíritas e a trouxeram para ver se nós, os espíritos, fazemos alguma coisa. Calei-me pensando. O melhor era a mãe levá-la a um hospital. A menina queimava de febre. O passista, ao ministrar o passe, intuído pela doutora Isis, falou: leve a garota ao hospital. Ela precisa tomar soro. Já está desidratada. É preciso mesmo? Sim, irmão. Ela precisa de um bom médico. O casal saiu do centro em busca de socorro médico. Perguntei à doutora Isis: a irmã não poderia ter ajudado a garotinha? Sim, Luiz Sérgio. Poderia ter atuado sobre o duplo etérico e energizado o órgão doente. Mas nós, os médicos espirituais, temos de respeitar o mundo físico, onde existem os médicos encarnados. Nem tudo podemos fazer. E depois, esta garota está sempre acometida de problemas digestivos. É comum os pais, quando o bebê é pequeno, desejar alimentá-lo demais e com 2 meses já lhe oferecem frutas. Se estas, entretanto, não forem sadias, trarão à criança sérias consequências. Outras vezes, os adultos estão se alimentando e o bebê deseja comer. Por graça, dão do próprio prato o alimento que não foi feito para ele. Como oferecer a uma criança de 2 meses um alimento que ela não tem condição ainda de mastigar? Um bebê precisa do seio materno. É necessário conscientizar as mulheres de que não existe leite fraco. Existe é falta de vontade de amamentar. O leite materno é completo. Ele dá condição dos órgãos prematuros desenvolverem suas importantes funções. Por isso,
não é aconselhável forçar a máquina infantil com alimentos fortes da nossa mesa, não apropriados para esse delicado organismo. Os pais acham lindo o bebê se alimentar da comida dos adultos, mas este fato poderá levar a criança a contrair doenças futuras. É comum, mesmo nas classes média e rica, o descaso para com as crianças. Vemos mães limpando a boquinha do bebê com as fraldas. O certo é tratar as crianças como somos tratados. Nenhum adulto utiliza suas roupas íntimas para fazer a limpeza do seu rosto ou da sua boca. Existem toalhas apropriadas e os guardanapos. Por que, sendo o bebê bem mais frágil que nós, não é respeitado? É bem comum ver as criancinhas carregando ao pescoço, como suporte das suas chupetas, as suas fraldinhas ou as arrastando pelo chão. Uma criança bem cuidada, e isto é um dever da família, dificilmente terá problemas intestinais. A teoria de que não devemos cercar as crianças desses cuidados, porque ela não adquire defesas imunológicas, é conversa de quem não as ama. Elas vão adquirindo as defesas à medida que entram em contato com as outras crianças ou com os adultos. A doutora Izzy fez uma pausa, depois continuou. O que não se deve fazer é trancafiar um bebê em casa. O primeiro contato com pessoas estranhas, ele sentirá. Se colocar chupeta suja na sua boquinha, não se mantiver suas mãos limpas, roupas cuidadas, higienizá-lo no momento de mudar as fraldas, dificilmente esta criança terá saúde. O trabalho para com a criança de hoje gera a tranquilidade no adulto do futuro. Há dias, Sérgio, estamos cuidando de uma garotinha com séria infecção urinária, porque a mãe não fazia o asseio ao trocar as suas fraldas. Apenas a limpava com a própria fralda e assim as bactérias atingiram a uretra. O trabalho com uma criança doente é muito maior que os cuidados normais que se deve ter com um bebê. Se a criança aprender a ser limpa, dificilmente colocará as mãos sujas na boca. Criança mal cuidada é reflexo do desleixo dos pais. As infecções intestinais comumente são causadas pela falta de cuidado com os utensílios do bebê. Enquanto o bebê mamar em mamadeira, esta precisa ser fervida, porque o leite penetra no bico e este fica impregnado de bactérias. Muitas crianças adquirem até micose labial por causa disso. Mas existem médicos que dizem que os cuidados exagerados prejudicam o bebê, irmã Isis. Exagerados, sim, mas estamos tratando dos cuidados normais. Se o adulto não gosta de sujeira, por que o bebê tem de conviver com ela? Uma boa mãe, aquela que renuncia a tudo, nos 3 primeiros anos do seu filho, será recompensada pelo que fez, pois terá um filho saudável na adolescência e na idade adulta. Irmã, é tão comum as mães limparem a boca do bebê com as fraldas e é prejudicial mesmo? Não só é prejudicial, como desagradável. E creio eu, se o bebê pudesse protestar, ele o faria, principalmente quando carrega ao pescoço uma peça íntima. Os pais, quando o bebê vai crescendo, costumam deixá-lo sujo para adquirir a famosa defesa. Aí começa a caída do bebê. Doenças e mais doenças. O exagero é prejudicial, mas é muito fácil constatar se estamos agindo certo ou errado. Irmã Isis, sei que você sempre diz que a doença se inicia pelos pés. Ela sorriu. É mesmo, meus pais já me diziam isso. E no trato com as crianças, constatei que elas sentem por demais ao exporem seus pés no chão, principalmente nas lajotas que são frias. Irmã, é certo dar para um bebê um bom bife para ele chupar? Imagine que há adultos que dão até feijoada para seus bebês. Acho isso comodismo. É mais fácil dar o que está feito do que fazer uma boa sopinha ou outro alimento de acordo com a delicadeza de seus prematuros órgãos. Não possuindo dentes, torna-se mais difícil a digestão do bife, podendo até engasgar-se.
E depois, o bebê fica muito tempo deitado. Se um velho ou um doente não suporta alimentação forte, por que a criança teria de suportá-la? Essa criança doente que atendeu vai ter de receber um tratamento forte com antibióticos e outros remédios, pois está com infecção intestinal, não é mesmo? Acredito que o pediatra oriente a mãe e queira a Deus ela respeite o seu filho, dando-lhe os cuidados que ele merece. Vamos acompanhá-los? Infelizmente não podemos. Outros serviços pedem nossa presença, mas em outro momento darei uma chegada até a casa da pequena doente. Posso ir? Sim, meu amigo, pode sim. Assim, chegamos até a sala de projeção, onde o aborto era o tema do dia. Com pesar, constatou-se que é dele a maior incidência de morte no plano físico. No Brasil, sua prática é enorme, ninguém pode imaginar quanto. Naquele momento, foi projetada a prática de abortos em uma clínica caseira. Um médico, em sua própria casa, praticava os abortos e recebia por eles alta soma. Esse dinheiro vai parecer uma pesada corrente em seus pés na hora do desencarne. Não vale a pena o conforto do mundo físico quando nos esperam terríveis sofrimentos. Naquele vídeo, vimos o homem que estuda para salvar vidas roubar de espíritos frágeis o direito de viver. Naquele dia em que foi realizado o filme de estudo, 30 fetos foram jogados fora, com toda a frieza, só naquela clínica. E como Pilatos, o médico apenas lavava as mãos. Todavia, no seu perispírito, o sangue dos inocentes deixou as marcas da dor e do desespero até o dia do julgamento. Ficamos discutindo sobre o assunto e mais uma vez constatamos que se mata muitas crianças no mundo sem piedade e no Brasil ainda pedem a liberação do aborto. Muitos reclamam justiça, falando de direitos humanos. No entanto, ao nosso lado, em nossos lares mesmos, negamos a um ser o direito de vir ao mundo para continuar sua evolução espiritual. Até quando, meu Deus, o homem vai matar o seu próximo sem piedade? Apagado o vídeo, todos se levantaram e orei. Senhor, tem piedade de quem pratica o aborto, mas tem piedade maior daqueles que podem evitar esse assassinato e permanecem indiferentes, por julgarem que em um feto não existe vida. Os aborteiros, pelo dinheiro fácil, estão violentando as leis da natureza. Senhor, por caridade, faze descer sobre todo o planeta a luz do esclarecimento, para que os homens deixem nascer aqueles que se submetem a toda uma trajetória de reencarne e depois são assassinados a sangue frio por seres sem fé e sem amor. Apieda-te de todos nós e faze de cada homem um instrumento da tua paz. Que assim seja, graças a Deus.